galera ligada no MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando, edição 89 do podcast It's Time por mmabrasil.com.br, que chega toda semana aqui na Central 3, central3.com.br, a sua produtora de conteúdo na internet. O podcast chega mais uma vez para falar tudo sobre o mundo das artes marciais mistas e das artes marciais em geral. Quem me acompanha na bancada mais uma vez é Bruno Costa, aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Tudo bem, muito boa noite. Prazer estar aqui de novo e um prazer poder falar com o nosso convidado especialíssimo do dia. Mais um que me acompanha na bancada aqui direto de São Paulo é Thiago Kiel, no retorno aqui à bancada. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Boa noite a todos, uma boa noite especial para o nosso convidado e vamos que vamos. E agora, importado diretamente do Rio de Janeiro, nosso primeiro contato na linha, nosso editor-chefe Alexandre Matos, que nos abandonou aqui em São Paulo e voltou para a sua terra querida. Tudo bem, Ale? E aí, galera, boa noite Bruno, boa noite Thiago Kiel, boa noite Leandro e a mim. Tava com saudade do Rio de Janeiro, hoje eu tava vendo na RJTV que tiveram 11 tiroteios na cidade maravilhosa. Tava muito calmo aí em São Paulo, eu resolvi vir pra cá. Não é tão calmo assim aqui em São Paulo, né? Mas tudo bem, fica. Acho que esse registro é válido. Como o Alexandre já adiantou, o produtor hoje conosco, especialmente nessa terça-feira, que não é o nosso dia tradicional, é Leandro e a mim. Tudo bem, Leandro? Os nossos ouvintes gostam, tem um carinho por você, viu, Leandro? Por quê, né? Essa é a grande questão. Por que haveriam? Tudo bom? Acho que a sua simpatia contagia os nossos ouvintes. Posso imaginar. Houve uma... Sapatos também. Exatamente, eu imagino que seja a torcida em comum aí, que toda a população, muita gente da população brasileira tem pelo cara de sapato. Mudamos essa semana, né? Essa semana, excepcionalmente na terça-feira. Como na segunda eu meto o pé mais cedo, hoje eu fiquei por aqui, hoje eu tô com vocês. Tranquilo, seja bem-vindo, Leandro e a mim. E seja bem-vindo ao nosso convidado de hoje, um lutador que já esteve conosco aqui antes, um dos grandes campeões da categoria do peso pena no mundo, campeão do Bellator no peso pena, nosso amigo de longa data, Patrício Pitbull Freire. Tudo bem, Patrício? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Para mim é uma satisfação poder falar um pouco aí do meu trabalho e poder estar respondendo alguns questionamentos. Tamo junto, tamo aí. Muito obrigado pela sua presença, dispor um pouco de tempo pra gente, que temos assuntos diversos hoje. Vamos passar pela sua carreira, pelo Bellator. Tem questões de UFC que o pessoal quer saber de você também. Tem umas declarações suas que o pessoal quer repercutir. Acho que tem muito assunto pra gente falar nessa próxima 1 hora. Então, Leandro, manda a trilha aqui pra gente começar esse bate-papo com o Patrício. Bem, Patrício, novamente agradecendo a sua presença aqui, eu quero saber de você, primeiramente, começar aí pela sua última luta, né? Você fez a defesa do cinturão lutando na Itália, em Roma. Vamos começar por questões mais gerais aí. Como é que foi essa experiência diferente de lutar em Roma, né? A Itália não costuma ser um palco de grandes eventos do cenário das artes marciais mistas, e o Bellator colocou um card lá, o 203, muito legal. Como foi a experiência? Foi legal? Gostou? Não gostou? É mais legal em Las Vegas? Como é que foi? Eu fiquei muito satisfeito com a plataforma que o Bellator promoveu lá em Roma, né? Eu acho que luta lá remete aos tempos e aos guerreiros antigos. Para mim foi muito satisfatório. É uma cidade muito histórica, onde você vai tem alguma coisa que aconteceu muito importante, né? Que muita gente não conhece. Eu sou um admirador da história e estar ali naquela atmosfera para mim foi muito gratificante. Aproveitei bastante. Bacana, bacana. Alexandre, você quer começar falando desse último evento aí que o Patrício participou e questões relativas a ele? Você que é nosso editor, me diz por onde você prefere a gente puxar a conversa com o Patrício. Não, pode ser, vocês que mandam, pode ser pelo Bellator 203 mesmo. Porque tem uma... Pode falar, Ale. Não, pode falar. Não, fala. Não, puxando nesse assunto já, eu queria falar, antes de falar da luta em si, Patrício, eu queria puxar uma questão pra você, se você teve, muita gente veio me falar, poxa, por que o Patrício não foi a luta principal do evento, né? Ele que era o campeão, tava defendendo o cinturão, e a luta principal foi a do Sakara, que é um italiano. Essa questão pesou pra você ou você entende como uma decisão comercial?
Na verdade, eu fui a principal, sim. Sakara foi uma plus. Entendi. Ela ficou de luta... Porque eles dão um destaque para o atleta local, até para trazer o público, né? Logicamente. Exato. Né? É uma questão local mesmo, porque o público italiano, eles são muito exigentes, né? Se terminasse a luta de Sakara, eles não ficariam para assistir as lutas demais que fossem ocorrer. Então, tem eventos do Bellator que eles até invertem, eles botam o card principal para acontecer primeiro e botam o preliminar para acontecer depois, porque senão eles vão embora. Eles chamam de post-lims normalmente, né? Exato, é uma estratégia, né, para manter o público ali dentro da arena. Mas eu tô aí à disposição. Eu já lutei um evento do Bellator que... Alô? Vamos ver se aqui tá tudo bem com o Patrícia, nos escuta? Oi, tô aqui. Oi, pronto. Você comentar que você lutou algum evento do Bellator que já aconteceu isso? Já, na luta que foi Kimbo Slice contra Ken Shamrock na luta principal. Que luta principal, hein? Meu Deus. Infelizmente já não tá mais aqui entre nós, mas foi essa luta aí, né? E eu fiquei bastante chateado com isso. Entendo o momento da organização, mas também eles me entenderam, né? No meu posicionamento. E falando sobre a luta e sobre o seu momento no Bellator, Patrício, a gente viu até algumas entrevistas suas repercutindo aí durante a semana, em outras mídias, sobre possíveis confrontos, como seria de você com lutadores de outras organizações do UFC. Você mais uma vez ganha uma luta de cinturão, uma performance bem dominante e crava o seu nome na categoria ali. Você acha que você... A gente já fez a pergunta para você da última vez, porque você, se pegar o seu histórico todo dentro da categoria, você tem, nos últimos, acho que 5 anos, se me corrija se eu estiver errado, 2 derrotas. Uma que você já vingou pro Strauss e a outra pro Ben Henderson, que é uma luta da categoria de cima e que você estava ganhando a luta antes de se machucar. O que você almeja dentro do Bellator ainda, Patrício? Primeiro, eu tenho que cumprir o meu contrato, né? Eu tenho um contrato com os caras e eu tenho que cumprir isso. Mas, como eu já falei algumas vezes, a organização, para mim, ela não está deixando nada a desejar. Lógico que uma vez ou outra nós precisamos entrar em um acordo e ter algum tipo de discussão. Mas o Bellator agora está com novas ideias, né? Está entrando no continente europeu, fechando com grandes plataformas, a Disney agora entrou também, né? Então, um serviço de streaming. Pretendem vir definitivamente para o Brasil, estão acertando isso. Eu acho que tem muita coisa aí para acontecer para mim e para minha equipe. Mas, né, eu vou analisar o meu caso, um caso à parte. Eu não vou, porque o Bellator pode possivelmente fechar com um grande número de atletas da Pitbull Brothers para fazer esse embate e eu deixar minha carreira de lado em relação a isso. Entendi. Eu vou analisar minha carreira, o que vai acontecer e vamos ver o melhor cenário para mim. Bruno Costa, perguntas. Patrício, acho que atualmente o cenário do peso-pena no Bellator é um pouquinho diferente, porque talvez seja um período necessário de construção de desafiantes, porque tu já enfrentaste vários dos caras que estão lá há mais tempo, já teve inclusive revanches, já lutou 4 vezes contra o Daniel Strauss, o Pat Curran não consegue se manter muito saudável ultimamente, e aí tem uma galera ainda muito jovem chegando, que tá precisando ainda ganhar um pouquinho de experiência para chegar ao teu nível, como o Aaron Pico, o AJ McKee. Tu já manifestou antes, em algumas ocasiões, a vontade de lutar, de repente se desafiar em outras categorias do Bellator. Tu acha que esse seria o momento ideal para fazer algum teste desse, se aventurar ou no peso galo ou no peso leve? Boa pergunta. Eu me coloquei à disposição da organização muito tempo atrás, de 61 a 77. Eu falei que eu enfrentaria qualquer lutador nessas categorias de peso. Eu sei que todo mundo vai dizer, você é maluco lutar de 77, você é maluco fazer isso, mas eu acho que qualquer humano tem capacidade de enfrentar outro. Quando eu comecei a assistir o MMA, ele era vale tudo e não tinha categoria de peso. O lutador menor ganhava do super pesado. Então eu vejo luta assim. Eu vejo a luta de um homem contra o outro. Então eu me coloquei à disposição a isso. Mas já desafiei algumas vezes lutadores da categoria de 61. Já desafiei algumas vezes lutadores da categoria de 70. Infelizmente o Bellator não tem atendido muito meus pedidos.
Mas, se depender de mim, eu estou lutando a todo momento. Eu gosto de desafio, eu gosto de lutar, eu gosto de provar. Né? Como você falou, tem bons nomes chegando agora, né, da categoria. E vou enfrentar agora o Emanuel Sanches. Eu acredito que ele será a minha próxima luta. Luto com ele ainda, acredito que nesse ano. Então é um cara novo, nunca o enfrentei. E vamos ver o que acontece. Patrício, só complementando a pergunta anterior, essa sexta-feira vai lutar um cara com quem tu já teve algumas desavenças, publicamente inclusive, que é o Darren Caldwell, o campeão do peso galo do Bellator. E ele vai lutar estreando no peso pena, e ele disse que ele pretende te desafiar depois da luta dele. Tá pronto para esse desafio? Imagina como seria um combate eventualmente com ele? Pronto, eu praticamente já nasci pronto. Eu treino desde 10 anos de idade. Mas, respondendo a tua pergunta, na posição que eu estou no Bellator, eu posso falar de uma maneira que pode parecer arrogante, mas eu não me importo. Eu tenho uma história muito grande. Eu sou o maior recordista na história do Bellator, e se alguém tem que botar o cinturão em jogo, vai ser o dele. Então vai ser na categoria de 61. Se ele não consegue bater mais o peso, o problema é dele, ele deixa vago. Depois a gente pensa em lutar na minha divisão. Mas isso não é questão de não aceitar ou não lutar contra ele. Eu luto contra ele. Agora, ele decidir como é que vai ser as regras do jogo é outra história. Então, eu falei isso pra ele. Eu disse, você não tem direito de nada aqui. Você chegou no Bellator agora. Mas pra você não é favorável, Patrício, lutar na sua categoria, sendo que você está mais acostumado com esse peso? Veja bem, Darren Caldwell, ele é um cara que tem mais ou menos 1,78 m. Todo mundo sabe que a história que ele fez no wrestling foi na categoria de 70, 69, 70. Ele tenta bater 61, ele dá um abraço na morte e volta para botar esse peso. É isso que acontece, todo mundo sabe, ele sofre muito. Por isso que ele está subindo de categoria. Então ele quer subir o quê? Garantido que vai lutar pelo título. Mas não é bem assim. E as pessoas que lutam contra ele, não tem problema nenhum. Mas não vai ser decidido numa tuitada que isso vai acontecer. Então, pra mim não importa se eu vou ter que bater 61, é porque todo mundo fala que eu tenho que lutar de 61. E eu luto de 66, mas quando eu falo que posso lutar pelo cinturão de 61, aí todo mundo fica, mas você não é de 66, então fica aquilo que eu falei no começo. Eu luto de 61 a 77. Na verdade, eu luto contra qualquer pessoa. Não é permitido, a comissão exige que você esteja na categoria de peso para poder lutar naquela categoria, mas para mim eu enfrento qualquer um. A luta, ela é uma transmissão da realidade. Você vai estar na rua, por exemplo, e vai acontecer, você vai ser exigido de se defender. Você vai escolher o peso do cara que você vai se defender contra ele? Você não vai. Então, minha visão de luta é essa. Thiago Kiel, perguntas? Patrício, no começo do ano chegou a se conversar bastante numa luta sua com o Michael Chandler no Bellator que aconteceu, 197. A gente sabe da história envolvendo vocês dois, algumas polêmicas e tudo mais. Nessa linha do que o Bruno comentou anteriormente, também não seria de repente uma luta boa, agora que ele também vem de vitória, para você até aproveitar um pouco mais exposição de uma luta entre com você e um outro ex-campeão? Como é que você pensa nisso? Você acha que é possível essa luta acontecer ou de repente o Bellator pode não ter tanto interesse mais em que ela ocorra? Veja bem, essa é uma luta que só não aconteceu porque o Bellator não quis promover. Eles até tentaram fazer essa luta, eles me falaram com 3 semanas de antecedência, eu não lembro quem, mas alguém tinha se machucado. Eu acho que Primos, exato. Primos se machucou, né? Primos é o atual campeão, se machucou e não pôde lutar contra o Michael Chandler. E aí o Bellator me ligou, sabendo que eu e o Michael Chandler já estavam discutindo na internet há muito tempo. Me ligou com 3 semanas. Aí eu falei, eu luto, mas a luta tem que ser de 5 rounds, porque a minha estratégia se encaixa dentro dos 5 rounds. Essa foi minha única exigência. E o Bellator não quis promover. Queria fazer a luta de 3 rounds e eu não aceitei. Eu sou o campeão, estou pegando a luta em cima da hora, numa categoria de peso acima da minha, e os caras não querem que eu faça uma exigência, é brincadeira. Então, sem papa na língua, o Bellator não promoveu porque não quis. Isso foi um erro grotesco deles, né? Eu também tive a oportunidade de pedir a revanche contra Joe Warren, cara que eu perdi por decisão dividida em 2010, muito controverso, mas foi uma vitória para ele aí na carreira. E até hoje o Bellator não colocou. Tivemos a oportunidade de, ao mesmo tempo que ele era campeão da categoria de 61, eu ser campeão da categoria de 66, e esse combate entre campeões não existiu.
Então, às vezes, o Bellator ele perde esse time de rivalidades e deixa de fazer um belo duelo. Alexandre Matos. Cara, eu tenho um monte de coisa pra perguntar pra ele. A primeira coisa que eu não é nem perguntar, é falar pra ele esquecer o Joe. O Joe tá quase mumificado, bicho. Passa essa página aí, deixa pra lá. Só questão de vingança mesmo. É só pra limpar o cartel, né, Patrício? É. Só pra limpar o chão do octógono com a cabeça dele. Eu sei quanto que aquela derrota incomodou ele, eu tô só zoando ele. Cara, mas aquela derrota pra mim foi boa, porque me fez evoluir como atleta. Ah, com certeza. Eu tenho certeza disso. Eu tenho, na verdade, um monte de coisa pra perguntar. Primeira coisa que, até pra influenciar a próxima, quantas lutas faltam no teu contrato ainda? Essa é uma resposta que eu infelizmente não posso falar, mas faltam poucas. Tá vendo? Eu sempre pergunto isso e sempre responde isso, mano. Alexandre é malandro, ele vai na ferida. Só obrigado a falar sobre pena de multa. Um dia eu vou conseguir. Pode seguir, Ale. Então, porque o que eu tava pensando? Ainda tem aquela cláusula de campeão? O Bellator ainda tem isso no contrato? Ou isso você também não pode falar? Alexandre, eu não sei. Mas a gente já tá indo para ir para as finais do que pode acontecer no contrato. Eu não realmente não sei. Eu tenho que verificar isso aí. Mas tô quase chegando. Te passou pela cabeça fazer uma luta pelo cinturão do 61, uma luta pelo cinturão do 70 e meter o pé? Eu não sei se eles me permitindo fazer uma luta na categoria sendo campeão de 66, fazer um desafio de 61, talvez vencendo, fazer uma luta de 70, talvez vencendo e ficando com 3 cinturões. Eu não sei se eles deixariam isso tão livre assim. Você vai fazer todas essas lutas e depois vai embora com 3 cinturões daqui. Eu não acho que um contrato viria dessa maneira para mim. Eu acho que viria mais amarrado. Mas eu pensei, respondendo a metade da pergunta, eu pensei em lutar pelos 2 cinturões. Além do manter o de 66, lutar pelo de 61 e de 70. A oportunidade é agora. Só que provavelmente o Bellator vai forçar uma revanche do Chandler com Primus primeiro, né? E vai se segurar se for o caso de 70. A categoria de 70 quilos está toda engessada porque Michael Chandler não decidiu o futuro dele ainda. Então esse é um problema que está acontecendo agora na categoria dos pesos leves, né? Ele está livre e está recebendo propostas e o Bellator engessou a categoria justamente por causa disso. Mas eu já estou sabendo que se... Michael Chandler está sem contrato? Como é que é? Michael Chandler está sem contrato? Ele está livre. Eita! Ele está livre. E, então ele tá negociando aí, e se demorar essa negociação com o Bellator, que o Bellator tem exclusividade, né, de negociar durante um período, e se demorar demais essa negociação, o cinturão vai ficar não vago, né? Primus vai ter que defender contra outra pessoa. Ele é um grande alvo, né, para outras organizações, né, Alexandre? Sim. Mas eu acredito que ele não vai para lugar nenhum. Ele não sai da Ásia e não sai do Bellator. Ele vai ficar nesse meio aí. Porque ele toma muita bomba. E ele ir pro UFC é muito ruim pra ele porque ele não sai. Mas se ele tá lutando nos Estados Unidos, ele fica na regulamentação da usada também, né, Patrício? Mas tem substâncias que você pode tomar até o dia que você vai viajar pra luta, por exemplo. E 3 dias depois vai sumir. Não, mas a usada é só com o UFC, inclusive. O Bellator não tem parceria com a usada, não. Não tem usada, é só a comissão atlética. O teste na semana da luta. E o Bellator faz evento em algumas... Isso é uma situação que eu tô toda hora batendo na tecla. Mas até na usada tem como você burlar esses testes. Não, sempre tem como... Não, a gente viu o Lance Armstrong trocando sangue, né, no Tour de France, então depois disso acho que dá pra ver de tudo. O Bruno Costa ia falar aqui que o Bellator também às vezes faz eventos em lugares meio obscuros, que a regulamentação não é tão fácil, só que, por exemplo, o Michael Chandler ele lutou em Nova York, né, então... mas aí ele só foi testado na semana, né? Sim. Sumiu, para quem está nos ouvindo aí, se tiver alguma dúvida do que eu estou falando, se o controle disso aí vocês acham que é firme, vocês vejam uma série que tem no Netflix chamado Ícaro. É muito bem explicativo.
Quer dizer, todo mundo sabe que aquilo ali é totalmente possível. Até o cara que desenvolveu o método de coibir isso, ele sabe que é muito fácil de burlar um exame desse, pelo amor de Deus. Patrício, tem um tal de Eric Albarracin ouvindo a gente aqui, conhece? Conheço, meu treinador de wrestling aí. Capitão América. Parabéns pra ele, né? Fez um grande feito agora como treinador de MMA. Indico também como treinador de MMA do ano. Né? Ele é um dos grandes culpados aí de eu trazer meu título para casa de volta. De Cerrudo tá agora, bateu o maior nome da história do UFC, né? O maior número de defesas. Então é um cara que, além de treinador de wrestling, né? Foi lutador de wrestling também, um dos melhores dos Estados Unidos. E tem toda essa carga aí agora. Ô capitão, se você quiser, a casa está aberta aqui, fazemos questão de bater um papo com você também. Ele postou umas fotos legais, Patrício, que era com você com o cinturão, o Cerrudo com o cinturão também, então mostrando que o fruto do trabalho dele, como você falou aí também, fico parabéns no MMA Brasil. Eu vou querer fazer perguntas sobre o Cerrudo para você também daqui a pouco, viu, Patrício? Mas só para fechar essa questão... Aliás, o Alexandre estava puxando a questão da discussão aí que veio, a gente vai falar da regulamentação toda. Eu entendo que o Michael Chandler possa fazer isso. E acho que qualquer atleta que queira trapacear pode fazer isso, né, Patrício? E a partir da hora que você não tem o teste surpresa, né? Você só tem a data da luta, que o cara pode ciclar, fica mais fácil, né? É verdade. Mas tem uma maneira muito... Lógico que você não vai dizer assim, com certeza esse cara toma bomba. Mas espera aí. Se você olhar para o meu corpo, você vai ver que ele não tem uma mudança drástica em nenhum ano para o outro. Você até pode perceber que eu tenho até umas gordurinhas aqui na região do umbigo, na parte das costas. Sou atleta, mas tenho 31 anos. Michael Chandler é o cara que você vê ele cada vez mais forte, cada vez tem mais veia na cabeça. Cada vez o ímpeto dele está maior. Ele não é um super-homem. Peraí, todo atleta tem a sua caída de rendimento com o passar dos anos, com as lesões. Esse cara parece que está virando um ciborgue. Todo mundo sabe, lá dentro da organização, todo mundo sabe que não só ele, mas muitos outros usam esteroides e coisas substâncias para melhorar o desempenho. Olha, Alexandre, pintou um comentário aqui no Facebook que eu queria dizer para você. Quem deixou um joinha, você tá com o seu Facebook aberto aí, Alexandre? Não tô não, porque eu tô no celular, se eu bater o Facebook vai dar merda. Tá, então só pra você saber que um tal de Henry Cerrudo, campeão peso mosca do UFC, acabou de deixar um comentário pra gente aqui. Um grande abraço pro Henry. Ele fala português, não fala, Patrício? Fala, ele entende muito, ele fala bastante. Então, muito obrigado, Henry, por você estar acompanhando a gente. A gente quer conversar com você, quer bater um papo futuramente com você aqui também no MMA Brasil. Muito obrigado aí pela consideração e pela audiência no nosso programa. E parabéns pela sua vitória, que foi espetacular. Realmente, todos nós ficamos aqui impressionados. Já falamos bastante sobre isso aqui, inclusive. Alexandre, quer continuar por aí? Vamos por aqui puxar a pergunta de cá. Eu queria até aproveitar, já que você emendou esse assunto... E muita gente sabe, né, mas também tem gente que não sabe da importância que o Patrício teve no treinamento do Henry Cejudo e vice-versa. Então eu queria que ele falasse isso, porque, assim, especificamente nessa luta contra o Demetrious Johnson, que o Henry Cejudo precisou trocar de base para esconder a perna que ele machucou no primeiro round, e depois ele voltou para a base que ele estava quando o corpo aqueceu e tal, ele lembrou muito a postura de luta que o Patrício adotou de um certo tempo para cá, depois que o Patrício começou a treinar karatê. Então a base de striking do Henry Cejudo, que foi inclusive fundamental para o Cejudo ganhar a luta, porque foi o modo com que ele retaliou todo tipo de entrada quando o Demetrious Johnson passava da linha de radiação e acabava entrando no radiação do Cejudo. O Cejudo se aproveitou muito desses momentos. Ficou um estilo de luta muito parecido com o que o Patrício vem implementando no final. Então eu queria que ele falasse como é que foram esses tempos. O Cejudo ficou um bom tempo em Natal, lá na Pitbull Brothers, treinando com eles. Eles foram juntos para Tailândia também. Eu queria que ele falasse mais ou menos aí como é que foi esse tempo com o Cejudo, como é que foi a integração com o lutador, a parceria que vocês arrumaram, o que ele te ajudou, o que você ajudou ele. Bom, o grande culpado dessa conexão, todo mundo sabe, é o Capitão Eric Albarracin, né? Então eu conheci ele no Rio de Janeiro, na época que eu treinava na Tinogueira, na academia de Rodrigo e Rogério. E desde então, quando eu voltei para Natal, decidi voltar para minha casa. Eric tem vindo aqui acompanhar meus treinos,
Ele passa 6 meses nos Estados Unidos, praticamente 6 meses aqui. Ele praticamente mora aqui a metade do ano. E nos últimos 2 anos ele tem trazido Cerrudo para fazer o treinamento dele aqui também. Cerrudo não faz o treinamento dele aqui inteiro, ele gosta de finalizar o camp em casa, no conforto dele, mas ele começa e vai pelo menos até a metade do camp aqui. E a gente trabalha muito questão de entendimento de luta, que todo mundo sabe que MMA é um esporte muito novo. Então, ainda está se fabricando módulos de treinamento, não tem uma matemática exata. Na verdade, a exatidão vai vir dependendo do adversário que você vai enfrentar. E a maioria dos lutadores, o que eles usam em pé? Eles são lutadores de Muay Thai, a grande maioria, ou kickbox, raramente tem um cara do boxe, né? Então, todos esses Muay Thai, kickbox e boxe. Quando aparece um cara do Karatê, que foi o caso de Lyoto Machida, ele devastou com todo mundo. Depois a galera pegou o jogo dele, ele tentou se adaptar um pouco do Muay Thai, se perdeu, voltou agora, tá ganhando de todo mundo de novo. Né? Apareceu o Conor McGregor com aquela base longa, que consegue misturar muito bem o Karatê com o boxe, e é mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo agora. A única diferença é que esse jogo exige muito mais de mim e de Cerrudo do que um Conor McGregor da vida. Por quê? O Conor McGregor é muito longo, então ele pode ficar um pouco mais à vontade, ele consegue conectar de longe. Então nós estamos usando o Karatê para se aproximar, e a partir do momento que a gente se aproxima, nós continuamos usando a nossa sequência do kickbox, Muay Thai, etc. E principalmente essa base ajuda muito da maneira como evitar tomar golpe, tanto na entrada como na saída, e na percepção do movimento. É uma coisa mais profunda. A gente não vai no golpe. Por exemplo, o adversário vai me jogar um golpe. Eu não vou no golpe dele, eu vou na intenção do golpe dele. Eu faço todo um treinamento quase que espiritual para entender o que o corpo dele está me falando que ele vai fazer. O corpo dele vai se preparar para fazer tal movimento. Então a gente intercepta ou escapa de um possível movimento que pode trazer um certo tipo de dano para nós. Então é a percepção maior de luta. Então por isso que está muito complicado de nos acertar. Se você for ver minhas últimas 3 lutas aí, quase não foi acertado. Ben Henderson não me acertou, Strauss me acertou de raspão na testa. Agora esse alemão aí só fez leva fumo. Então é isso que vai acontecer daqui para frente. Vai ser domínio total. Alexandre. E aliás, eu vou até perguntar que ele tocou no assunto, foi legal, porque deram decisão dividida, né, na luta contra o Daniel Weichel, e eu queria saber o que o cara viu lá para poder enxergar uma vitória pro Weichel. Mas depois ele fala isso. Até o presidente da organização falou que foi claro, né? Emmanuel Santos, meu próximo desafiante, falou que foi claro. Ele sabe que a luta foi clara. No outro dia ele estava irreconhecível, o rosto deformado, estava sem andar, e eu normal, sem nada. Ele teve um momento bom na luta, ele foi guerreiro, suportou. O terceiro round ele me colocou para baixo, mas o resto, toda a sequência grande que eu botei, ele quase foi a nocaute. Então, sim, desconto totalmente dessa decisão dividida. Sim, eu também. Me diz uma coisa, quando o Albarracin levou o Cejudo para treinar com vocês, como é que aconteceu essa integração para você começar a treinar o strike junto com ele? Porque você é um cara por mais que você tenha treinado kickbox há tempo com o lutador do Gouveia e tal, a sua origem é o judô, jiu-jitsu, a dele é o wrestling, e foi você que propôs para ele treinar o karatê junto, ou foi o Eric que falou, vamos para lá porque o Patrício está fazendo um bom trabalho de karatê, então é legal você fazer também? Como é que foi como é que foi essa introdução de um campeão olímpico de wrestling para treinar karatê ao ponto de fazer diferença na postura dele na luta? Eu vou responder bem como foi o primeiro encontro e depois chego aí, até ele treinar karatê. Pronto, o primeiro encontro foi quando eu perdi para Strauss na nossa terceira luta. Eu venci 2 e perdi a terceira. Aí eu falei, não, eu tô fazendo muita guerra, né? Muita luta em pé, tô ficando muito destruído. Eu vou fazer uma estratégia diferente, vou começar a colocar esses caras na grade, vou começar a colocar para baixo, começar a fazer luta menos empolgante, porque tava demais, né? Eu tinha feito 4, 5 guerras seguidas. E aí eu fui pro Centro Olímpico, cheguei lá com o Cerrudo e com o capitão Albarracin, lá nos Estados Unidos. E nós treinamos e tal, e aí Cerrudo já via em mim a possibilidade de lutar parecido como eu luto, porque ele acha os tributos físicos dele muito parecido com o meu. E aí eu falei, você
Eu vi como você perdeu para Demetrius, né? Você tomou um golpe ali que não dava pra você ter sido nocauteado. Meu irmão falou para ele duramente, quando passou a luta, que ele tinha, né? Pô, você não foi nocauteado, você desistiu. Você não pode deixar isso acontecer, cara. Você tem que treinar na academia para suportar aquilo ali. Então, foi aí quando surgiu o primeiro convite, direto de nós para Cerrudo, né? O capitão chamava, mas ele ficava, não, eu tenho boxeadores mexicanos aqui, eu tenho male wrestling, eu tenho lutadores de jiu-jitsu, vou ficar por aqui. Mas no Brasil, todo mundo sabe como é, né? Só na categoria dele aqui na academia tem 15 caras do tamanho dele, que um é mais bravo do que o outro. Então, ele veio para Natal com esse intuito de se aprimorar mais no MMA. E aí, foi mesmo no período que eu senti a necessidade de não abandonar a minha trocação. Eu falei, não, eu tenho que conseguir algum gatilho que promova que eu não seja atacado por um cara mais longo do que eu tão facilmente. Eu não seja atingido tão facilmente. E aí eu vi no karatê essa possibilidade de entrar e sair realmente sem tomar golpe. E eu fui... Tinha um amigo meu aqui, que também lutou no Bellator, o Luiz Vitor, é um atleta da nossa equipe. Ele é muito bom de karatê. Eu já conhecia o treinador dele, Mano Santana. E aí eu fiz o convite desse grande mestre aqui, que é o maior ex-atleta do Nordeste. Convidei ele para minha academia e ele me ensinou o karatê. Foi treinos exaustivos, eu fui chamado até de doido. Você tá treinando karatê, cara? Como é que pode? Você com um boxe desse? Mas o que ninguém entendia é que eu estava usando o karatê para melhorar o meu kickbox e meu boxe. E é isso que aconteceu. Fazendo a transição perfeita de uma arte para outra. E foi aí que Cerrudo viu, cara, eu quero fazer isso também. Eu falei, faz, que você vai servir de ser acertado, e quando você vai acertar, ninguém vai ter mais chance de fazer nada com você, porque você vai pegar o time perfeito. E foi aí que a gente entrou. Ele tá lutando exatamente igual como eu luto. O Alexandre foi um cara que sempre defendeu, né, Ale, a questão da importância das transições dentro do MMA, correto? Correto. Alexandre, perfeitamente você bater nessa tecla aí. Por quê? O problema não está na arte que o cara pratica. Por exemplo, você luta Muay Thai e vai lutar MMA. O problema não está em você sair do MMA para o Muay Thai. O problema está em você não fazer a transição. Então, toda a arte marcial... Isso, que é onde o pessoal se enrola. Ela precisa de uma adaptação. E o que todo mundo faz é não adaptar. Todo mundo não adapta. Esse é o problema. Isso. O que o pessoal tenta fazer é lutar MMA, Muay Thai num octógono de MMA. Não vai dar. É outra luta, é outro tudo. Não vai dar certo, nunca. Isso, Cerrudo estava tentando usar o wrestling no MMA, só que de uma maneira que ele não estava tentando fazer a transição. E foi o que eu até melhorei a questão do timing dele. Eu falei o seguinte, você precisa de timing, você não é só botar na cabeça que vai derrubar e tentar derrubar, você não vai conseguir. Os caras são muito escorregadios e não é assim. Você vai telegrafar, vai acontecer muitas coisas, a postura é diferente. E aí também teve uma contrapartida dessa maneira de timing, a gente foi trabalhando vários aspectos da luta, no geral, e trocando muita ideia. Muito gratificante para mim. Poder ajudar nessa trajetória vencedora, um garoto muito humilde, trabalhador, treinador como ninguém. E, meu irmão, fazer parte disso é grandioso. E o que ele adicionou no seu jogo? Principalmente a parte de grade, né? A parte de wrestling, principalmente. Ele sabe muito. Ele, o capitão, sabe demais. Esse cara é muito, muito bom. A gente vê no Brasil, né, Patrícia, muitas vezes muitos atletas e academias com dificuldade para treino de wrestling. Você tem ao seu lado o capitão e o Cerrudo, é brincadeira, né? É o que eu falo. Aqui no Brasil, o que falta pra gente? É o wrestling. Então, ao invés de eu ir procurar o wrestling, eu procuro o wrestling de outra maneira. Eu trago para perto de mim. Graças a Deus, hoje eu tenho condição financeira para fazer isso. Eu tenho um sonho que é tornar o Nordeste... Todos nós sabemos que o Nordeste é um berço do MMA mundial, não é do Brasil, é mundial. Temos muitos nomes bons, mas o que acontece? Todos eles migram e saem para fora. Hoje, no Brasil, principalmente no Nordeste, a Pitbull Brothers é uma das únicas academias que consegue fazer um trabalho local e levar isso para o mundo, dando certo, né? E uma das únicas do Brasil, agora indo no âmbito nacional, que tem o wrestling dentro da grade do treinamento. Mesmo que o capitão saia da Pitbull Brothers, saia do Brasil, a nossa grade de treinamento segue o programa dele aqui. Ele saiu, mas o treino continua. Quando ele Era isso que eu te perguntava. Você tem hoje já estruturado a Pitbull Brothers não só para
para treino comercial e para treino profissional uma metodologia de wrestling, não só de wrestling da modalidade de wrestling, mas também do wrestling aplicado no MMA, independentemente do Abarra, assim? Temos sim, é independente. Aí quando ele chega aqui, ele fala, muito bem, vocês continuaram treinando. Tem que continuar, senão para você ser aquilo, tem que primeiro botar no hábito, né? Tem que ser hábito. A gente treina. Do mesmo jeito que a gente... Tem muita gente que fala assim, começa o treino e todo mundo vai fazer sombra. A nossa sombra aqui é sombra de MMA, meu irmão. Não é sombra de soquinho, chutinho, joelhada, não. Sombra de MMA, entrada de queda, movimento no chão, é tudo completo. É muito complexo o nosso treino. É um pensamento diferente. Nós agimos aqui de uma maneira totalmente diferente do que o público está acostumado a ver. Todo mundo perde uma luta, por exemplo. Né? Todo mundo perde uma luta e vai dar entrevista e fala assim, não, eu vou voltar para casa, eu vou rever meus erros e vou voltar mais forte, vou me reinventar. Mas, na verdade, o que todo lutador faz, até as estrelas, até os mais famosos, é ir para casa e voltar a fazer a mesma merda que estavam fazendo. Então, aqui a gente faz uma análise crítica, passa o pente fino, analisa profundamente a arte marcial. Aqui o negócio é levado a sério, por isso está gerando fruto, graças a Deus. Patrício, o capitão Abarracin tem alguns comentários aqui no ao vivo, ele vai deixando na transmissão. Ele te chamou de Brazilian James Bond. Ele colocou aqui, vamos arrebentar o Chandler, Caldwell, Warren e Conor McGregor. E fechou falando que você vai ser a primeira faixa preta de wrestling dele. Ai, capitão. Ele falou que esse sistema de faixa é interessante, né? Então, ele acredita que eu estou no nível já de, digamos, faixa preta. Ele falou para mim na última luta, esse cara não vai te derrubar, você é meu primeiro faixa preta, porra. Ele falou isso. E você recebeu um elogio desse de um cara igual o capitão é importante na área dele, né? Muito importante. Esse cara foi o White que você falou? Contra o White. Ele falou, esse cara não vai te derrubar porque você é meu primeiro faixa preta de wrestling. Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar disso. Então... É uma pequena pressão pra cima de você também, né? Como é que é? É uma pequena pressão pra cima de você também, né? É uma pequena pressão, mas eu tomei como elogio e pra mim ali na hora deu uma levantada no ânimo. Só pra registrar mais... Você vai conseguir te derrubar na luta? Eu dei um chute na perna dele e ele acabou pegando minha perna. Ele me derrubou, mas não foi uma projeção de queda, digamos assim. Ah, sim, foi um bloqueio de chute, né? Que eu lembro, foi no terceiro. Isso, eu fui chutar a perna dele, ele segurou com a mão. Na verdade, o chute eu telegrafei, né? Por isso que ele viu o chute, né? Por isso que ele segurou. Ah, entendi. Alexandre, só para registrar, eu esqueci completamente da nossa audiência aqui, tem muita gente participando, eu não vou conseguir ler o comentário de todo mundo, mas só para registrar os nomes aqui, o Matheus Costa, nosso editor com a gente, Felipe Biancardo de Justo, lá no Rio de Janeiro, Yadia Popó, Misael BJJ, esse é nosso mestre, Pedro Augusto Vieira, Edneu Souza, Fábio Tadeu Ferreira, Edson Mariano, Arthur Vasconcelos, Augusto Matias, William Gotten, bastante gente com a gente aqui, o pessoal da GFT Team Serrinha Bahia, que falou que a gente está ao vivo na página deles, lá da GFT, pô, que bacana. O Marco Antônio, como sempre, com a gente lá de Santa Catarina, Rafael Oreiro, Diego Tintim, um abraço pro Tintim lá em Bangu. Eloiana Faro, o Fábio Tadeu já comentei, Lorenzo Freitas, Gilson Rodrigues, Camilo Klaus, Anderson Ferreira, um abraço para todo mundo que vai comentando. Camilo Klaus sempre na torcida pela família Pitbull. E o Beto Magnum dizendo que tem que fazer uma roda viva do MMA Brasil com o Patrício e com o Moicano. O Moicano que esteve com a gente no último programa. Vou querer saber do Moicano, inclusive. Vou jogar o Patrício nessa fogueira. E também na nossa audiência aqui, o Capitão Abarracin. E eu nunca cheguei a falar isso, mas um abraço pro Henry Cerrudo que tá na nossa audiência também. E pro Francisco Assis também. Oi. Rapidinho, só uma observação. Uma parada que eu acho muito curioso, muito interessante, é que eu acho que dois dos lutadores brasileiros com mais visão de luta, que eu digo assim, de visão de luta do que tem que ser feito, de trabalhar, de entender como é que o esporte funciona e de se esforçar, são dois caras tão diferentes, lutam na mesma categoria, inclusive, mas são dois caras que abordam a situação de modo tão diferente e tão parecidos. Ao mesmo tempo, não sei se eu estou muito confuso com isso, que é o Patrício e o Moicano, né? Que são dois caras assim, de personalidade diferente e que enxergam a luta de modo muito parecido, né?
É curioso isso. E já me sopraram aqui que o Moicano tá na audiência também, viu? O Moicano tá nos ouvindo. O Moicano que é ouvinte do It's Time, né? Tá sempre com a gente aqui. Um grande abraço pro Moicano. Nossa audiência tá qualificadíssima hoje. E concordo, Alexandre, de ter dois caras desse aí como amigos da casa aí, que participam com a gente, é uma baita honra, porque são dois caras esclarecidos em que entendem muito. Thiago Kills tá levantando a mão desesperadamente aqui, fazendo fazer pergunta. Por favor, Thiago. A minha dúvida, o Patrício, você estava comentando sobre essa questão de a gente não, do MMA ser um esporte muito novo, de não ter protocolos de treino, também é uma coisa que o Alexandre ele fala há bastante tempo. Com a sua inclusão do wrestling nos programas de treinamento permanentes da Pitbull Brothers e tudo mais, vocês têm a preocupação de toda vez, após todas as lutas, ou pelo menos com uma certa frequência, tentar preparar esses protocolos, tentar criar formas de treinamento que sejam mais eficientes? Vocês têm essa dinâmica entre você, seu irmão, os técnicos e tudo mais, para que vocês possam aprimorar não só vocês mesmos como lutadores, mas a academia e tudo mais? Boa pergunta. Temos sim. Aqui, na verdade, te respondendo de uma maneira mais superficial, por hora, agora, né? Quando você vai fazer um protocolo de treino, primeiro, se ela é uma luta, digamos, que tem, falando de maneira mais grosseira, uma luta que você tem 4 meses para se preparar, você vai preparar um macro ciclo, que é um ciclo grande, e aí você vai chegando até a luta, fazendo diferentes tipos de treinamento, certo? Então isso aí é uma coisa natural a se fazer, mas não são todos que fazem. Mas o principal o teu treino depende muito de como é o teu adversário e o que você vai fazer em relação a isso, certo? Não que você tem que focar só no seu adversário, lógico, você tem que também pegar o que você faz de bom para tentar aprimorar isso para usar contra o teu adversário. Se não se encaixa com o teu adversário, por exemplo, o nosso atleta aqui é bom de jiu-jitsu e é bom de boxe, e o cara lá é muito melhor de boxe que ele, o que ele vai fazer? Uma estratégia que encaixe com isso. De maneira grossa, eu posso dizer que faz ele acreditar que tu vai trocar um boxe com ele e bota ele para baixo. É basicamente isso. E aí a gente vai fazendo um programa de treino específico para cada lutador. Mas também temos um momento que a gente leva o treino mais de boa, sem pressão, mas raramente isso acontece, porque todo mundo está de luta marcada aqui praticamente. E pegando o enganche aí, parabéns ao Moicano, né? Ele está na audiência, parabéns, ele fez uma grande luta. Ele praticamente nocauteou de jab um grande lutador, pareceu a luta ser fácil. E para resistir vocês, o Patrick, que acabou de chegar aqui, está do meu lado, então se vocês tiverem alguma pergunta para ele, acabou de chegar. Alô, boa noite, Patrick, tudo bem? Boa noite, irmão. Tranquilo? Patrick Pitbull Freire com a gente também, agora sim, família completa. A gente não queria te atrapalhar aí, o Patrício falou que tá meio complicado e fico feliz de você poder estar se juntando a gente. Alexandre, você quer já fazer pergunta pro Patrick? Quer a gente continuar com o Patrício só nessa questão de lutadores do UFC, fazendo um paralelo com ele? Que acho que a gente tem que fazer alguns comentários aqui até sobre as declarações dele do Patrício essa semana. Sim, mas daqui a pouquinho eu só queria ver uma coisa. Engraçado, o Patrício tinha dito que o Patrick estava treinando boxe, né, hoje, e que se ele só estaria disponível 10 horas, são 10 para as 10, o que aconteceu? Acabou mais cedo, deu balão no treino ou acabou mais cedo mesmo? Ou tá todo suado aí, tá todo podre e já tá participando do podcast junto? E aí, Alexandre, tranquilo? Beleza. Acabou rolando uns nocaute aqui na academia e o treino teve que acabar mais cedo. Eu tô todo molhado aqui ainda, passei aqui. Na verdade, eu pensei que Patrícia tá em casa e eu tinha que ir para a casa dele, então por isso que eu falei que só ia estar às 10 horas, mas como ele ficou aqui na academia para fazer a entrevista, eu fui passando aqui na sala do escritório aqui, vi que ele estava dando entrevista, eu nem ia parar, ele foi, me chamou e enganchou aqui. Patrick, me diz uma coisa, o que muda? Eu sei que muda bastante, mas eu queria ouvir de você, o que muda de você pegar um moleque novo que está crescendo, que está evoluindo, um moleque completo, como Goit, e aí troca tudo, sabe, pegar um maluco veterano, que muita gente achou que já tinha parado, e aí voltou de novo para lutar, e agora tá tentando recuperar a moral que já teve antes, o Roger Huerta.
O que muda isso para você? Você preferia a luta original? Você prefere agora? O que isso impacta? Não só no seu treino, como no seu caminho rumo a tentar disputar o cinturão do peso leve de novo? Alexandre, não muda nada. Quando teve uma época que aconteceu isso mais ou menos 3 vezes, foi quando eu fui lutar na Itália. De primeiro o adversário era Primus, ele ainda não era campeão. Depois mudou para Derek Campos e na semana da luta ele machucou o joelho e pegaram o Kevin Souza, que era atleta do UFC, boxeador grande, totalmente diferente, cada estilo diferente um do outro. Então para mim não muda nada. Como você falou aí, um cara novo que entra na organização, que está começando, ele tem que começar a apanhar. É igual quando tá em casa. O mais novo sempre apanha. Então, ele tem que aprender a respeitar. E que eu não ia dar brecha, não ia respeitar só porque ele é novo. Isso aí, pra mim, eu não vejo muita vantagem. Na verdade, eu vejo desvantagem. Porque a experiência que eu tenho hoje, se eu tivesse quando eu era novo, eu ia ser praticamente um feto da vida. Mas... infelizmente, a gente só aprende com o tempo, com a experiência. Mas é como eu falei, Roger Huerta é um cara que eu sempre quis lutar desde a época que eu assinei com o Bellator. E eu não lembro, na época, se ele se aposentou ou se ele foi cortado da organização e foi para o ONE FC. E hoje ele voltou e a mesma vontade que eu tinha de lutar com ele antigamente não morreu, é a mesma vontade. E eu vou fazer o meu trabalho que eu tenho que fazer, chegar lá e bater mais em um e para o cinturão. Você acha que o Huerta te aproxima mais do cinturão ou o Goit faria isso? Não, nenhum dos dois. Na verdade, quem está mais próximo do cinturão aí se resolve ou não. Na verdade, eu peço para o Bellator para me deixar ativo. Como eu sei que eu vou ser um dos próximos desafiantes, então eu quero sempre estar lutando, eu quero sempre estar ativo, eu quero sempre estar fazendo o meu trabalho, dando o ritmo de trabalho. O que e sempre vem junto é o dinheiro, né? Bruno Costa. Só relógio trabalho de graça, né? Com certeza. E você tem que pagar primeiro para ter o relógio, né? É verdade. Ô, Patrick, tu enfrentaste, dentre os teus 3 últimos adversários, 2 caras que vieram recentemente do UFC. Eu queria saber se tu notou algum tipo de alteração na tua popularidade depois de vencer esses caras que teoricamente eram mais conhecidos porque lutavam na organização de MMA que é a maior do mundo hoje em dia. Sim, querendo ou não, isso reflete bastante. Eu fico com um pouco mais, vamos dizer assim, de consideração, de firmeza, de ser um cara realmente que está em evolução constante, não tem essa de ser uma fraca, tanto faz. Então isso só faz firmar meu nome e ganhar. Foi como quando eu lutei na época, eu falei, é como se eu estivesse entrando dentro do reinado deles e tomando um soldado. Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nessa conversa aqui. Pode mandar. Essa galera que todo mundo fala que os melhores estão no UFC, que isso, que aquilo. Você vê, todos os caras que o Patrick pegou do UFC, ele nocauteou rápido. O único que ele nocauteou não foi Benson, o único que ele não nocauteou foi Ben Henderson. E mesmo assim, foi uma superioridade total na luta. Eu, praticamente, não fui tocado. Então, cadê aquela narrativa que você fala, os melhores lutadores estão no UFC? Não estão no UFC. O melhor lutador está espalhado em todas as organizações. A diferença é o marketing. Então, é isso que acontece.
Acho que o Alexandre está mutado. Enquanto isso, Bruno Costa, por favor, você. Eu queria fazer uma pergunta agora para os dois, pro Patrick e pro Patrício. O Bellator tem adotado ultimamente algumas formas diferentes de promoção, tentando se diferenciar um pouquinho do UFC, fazer um negócio diferente, que é o modelo, na verdade, dos torneios. Já começaram com isso no peso pesado e agora teve recentemente a divulgação das chaves do torneio do peso meio médio, que inclusive o campeão vai participar e ele coloca o cinturão dele em disputa toda vez que ele entra no cage circular. Queria saber se eles teriam interesse, tanto o Patrício quanto o Patrick, se eles acham que pode acontecer na categoria deles algo parecido, uma fórmula de torneio. Para vocês agora. O Bellator pretende manter os torneios e todo ano eles vão escolher uma categoria para fazer o torneio. Certo? Então isso aí vai ser corriqueiro no Bellator. Eles acham essa maneira de contar uma história. O fã é a história contada, né? Ele não quer ver uma luta e a luta acabou, não tem mais o que acontecer. Então eles vão fazer isso, essa novela acontecer e contar os capítulos durante o ano. Então, próximo ano eles vão fazer um GP de uma categoria nova. Talvez possa ser até a minha, não sei. O americano gosta muito desse formato, até porque se assemelha bastante com os outros esportes que são populares por lá. Então, você tem tanto no basquete, futebol americano, em todas as outras categorias, você tem os playoffs, né, que é o mata-mata que a gente tem aqui. Então, o americano gosta desse formato, ele se prende a esse formato. Até surgiu a nova organização agora, que era a antiga WSOF, a PFL, que faz exclusivamente um torneio, um formato de campeonato, primeiro com fase de grupos de classificação e depois com playoffs. Pessoalmente me agrada bastante, eu sei que tem muitos que agrada aqui no Brasil também, né? E o Bellator, inclusive, tinha isso como carro-chefe lá no começo, né, Patrício? Você tinha o torneio todo para definir quem ia ser o desafiante e tudo mais. Diziam que era muito por meritocracia e tudo mais. Os dois participaram, inclusive. Isso, e eu acho bacana que eles voltem não exclusivamente a esse formato, mas a pensar nesse formato também, eu acho que agrada bastante. Agrada bastante, é a maneira verdadeira de você merecer a disputa de título, né? Todo mundo vai por aquilo. Eu acho que agora é a vez de fulano de tal. Não, tu tem que provar isso aí lutando. Pra você ver. Pra eu lutar a primeira vez pelo título, eu fiz 13 lutas, se eu não me engano. É bastante. Se você pensar hoje em dia, tem cara que faz 2 lutas e está disputando pelo cinturão já. Não dá porque, tudo bem, você tem a parte comercial, você tem que vender a luta e aquilo gera mais olhares para mais. E todo mundo pensa no dinheiro, na divulgação, mas e o lutador que merece? E o cara que tá promovendo o show, que tá dando a vida por isso? Não, o mérito esportivo, né? O mérito esportivo. Como é que você vai ser campeão do mundo recebendo o cinturão de presente? Como é o caso de alguns lutadores que aconteceu. Eu não aceitaria, eu jogaria no lixo. Para mim, para eu ter um cinturão, eu tenho que lutar por ele. É isso que acontece. Quando você vai lutar um título mundial, você tem que ser campeão mundial. Você tem que bater em vários caras para ser campeão mundial. Não um campeão mundial de Araque. Eu acho muito importante esse formato, até numa época que a gente discute bastante aqui no It's Time, no MMA Brasil, a questão, por exemplo, do UFC, por exemplo, a gente fala da categoria dos pesados, que o Brock Lesnar vai disputar cinturão, que não ganha luta há 8 anos. Então tem muitas questões que a gente aqui fica divagando. O Bellator também já fez isso, né? Não por cinturão, mas colocou eventos principais com lutas não necessariamente esportivamente relevantes, né, com grandes nomes antigos e tudo mais. Eu fico feliz de ver torneios assim que valorizem o mérito esportivo. Alexandre, tem mais perguntas daí ou posso jogar umas bombas daqui? Pode jogar. Patrício, vamos lá. Você deu uma declaração pro Tatame durante essa semana, dizendo que basicamente você ganharia do Aldo se vocês dois entrassem com uma luta de 4 onças, de luvas de 4 onças num cage ou num octógono. Não que você não desmereceu ele em momento algum, mas disse que você acha que está no nível dele, da categoria, que ele é um grande nome brasileiro no peso pena, apesar do Moicano estar chegando agora. E você também comentou sobre o Max Holloway, que você acha que o Holloway dá brechas defensivas que você conseguiria explorar. Como é que você se vê nesse paralelo com o UFC? Você acha que isso é muito no campo teórico ou você se vê mesmo numa questão de encaixe de jogo no nível deles? Antes de eu dar qualquer comentário sobre qualquer lutador, eu faço uma análise fria minha em relação a essa maneira que esse lutador costuma se apresentar. José Aldo é um lutador que luta no cenário internacional e tem suas lutas divulgadas, né?
ao vivo, todas as vezes que ele luta, pelo menos nos últimos 10, 12 anos. Então eu vi praticamente todas as lutas de José Aldo. Eu não vi ele mudar 1 centímetro de nada. Pelo outro lado, eu sou um lutador que vem me reinventando a cada luta que eu faço. Cada luta que eu faço, eu venho um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, um pouco mais estratégico. Eu reitero aqui, eu não me vejo perdendo para o José Aldo. Pelo contrário, eu acho o jogo dele sem papa na língua, muito manjado. Ele vem ganhando todas essas lutas aí com a disposição física e a velocidade. Quando passa da metade do segundo round, ele começa a dar uma caída, ele passa por cima dele. E na primeira vez que ele teve a oportunidade de lutar contra um cara mais habilidoso que ele, a habilidade dele é limitada, eu não quero parecer, primeiro, não quero parecer grosso aqui e desmerecer ele. Eu estou falando de um atleta para o outro. Minha análise, eu analisando o José Aldo. Não estou tirando o mérito dele de nada. Ele é um grande lutador, fez uma bela história. Mas eu analisando ele friamente, sem nenhuma emoção, é isso que eu vejo dele. Quando ele enfrentou o primeiro lutador que mostrou uma habilidade superior a dele, ele foi nocaute dele em 3 segundos. Primeiro ataque que ele fez, primeira finta que ele fez contra um canhoto longo. O ataque que ele fez depois da finta também foi errado. E eu ouvi também fazer uma crítica agora, que tem história, que blá, blá, blá. Tem tudo isso aí que todo mundo já sabe. Falou em várias entrevistas que José Aldo lutando com o Conor McGregor foi um soco de sorte, que isso, que não foi. Você tem que analisar friamente suas derrotas. Não foi sorte, foi um golpe treinado. Todo mundo viu aquele vídeo de Conor McGregor aquecendo e fazendo aquele mesmo movimento no aquecimento e fazendo a previsão do que ia acontecer, né? O outro momento, Renan Barão, compatriota meu, um colega aqui de Natal, mas ele estava com um corner fraco. Ele foi lutar com o DJ de Lachal, a primeira luta, com o mesmo corner, só corner do chão. Ele foi lutar com um cara que estava trocando com ele. O cara deu uma bomba nele, ganhou a luta, né? Todo mundo viu. E aí o corner falava coisas, pensa na tua avó. Isso não é coisa, pelo amor de Deus, não só o lutador, mas também o treinador, ele tem que estar numa igualdade de inteligência que Alô, Patrício? Deu um lag na conexão. Alexandre, você nos escuta, né? Enquanto eu tô ouvindo, não. O do Patrício. Oi, agora voltou, Patrício. Eu tinha ficado fora os últimos 5 segundos. Ok, então não me respondendo a pergunta, não me vejo perdendo para José Aldo justamente. Mas, por exemplo, Patrício, desculpa te interromper, você citou aí, por exemplo, a questão do Holloway e do McGregor, são caras que têm a envergadura muito grande, ele tem um jogo de distância. Você é um cara que muitos falam que é pequeno para a categoria dos penas. Você acha que, pelo menos, você acha que nessa questão, você mesmo assim você conseguiria criar para o Aldo as dificuldades que o Holloway e o McGregor criaram para ele? Aldo não é tão mais alto que eu. Ele tem no máximo 2 dedos, 3 centímetros mais alto que eu, no máximo. Já fiquei do lado dele, praticamente da mesma altura. Ele é mais baixo que o Leandro Igor. Leandro Igor é quase da minha altura, assim. Mas, lógico, eu sei que tem Conor McGregor, um cara alto que consegue usar a envergadura. Tem Max Holloway também, mas o estilo de Max Holloway já é outro, é mais puxado pro boxe. Talvez Conor McGregor seria mais complicado de lutar em pé. E aí eu teria que fazer uma estratégia melhor para isso. Mas Max Holloway eu me vejo batendo nele até no boxe. É um cara que... Você viu a trocação dele com o Lamas, que ele fica chamando ali, batendo de uma maneira desgovernada, totalmente sem técnica. Eu não vejo aquele cara suportando um cruzado de esquerda meu no queixo. Você me vê batendo, eu bato forte e com técnica. Então eu não me vejo perdendo para esses caras. Confiança da minha parte, eu me garanto porque eu treino e faço, eu analiso isso. Às vezes você pode encarar o problema de estratégia, mas de envergadura, mas às vezes não. Eu lutei agora com um cara de 1,78 m, praticamente 1,80 m, e ele praticamente não me acertou. Eu lutei contra Ben Henderson, também muito maior que eu, não me acertou. Lutei contra Strauss, muito maior que eu também, não me acertou. Cadê a envergadura aí? É o que eu falei, o problema está no entendimento de combate. Lógico que se eu for fazer um combate do que o meu adversário está querendo fazer, aí sim eu vou ter problema de envergadura. Mas essa não é a questão. O meu entendimento de luta é outro. O meu entendimento de luta agora é outro. Perfeito. Bruno Costa.
Não, só a gente tá quase chegando no final do nosso tempo. Eu queria só tirar uma dúvida. O Patrício chegou a falar no início da entrevista dele que o Bellator estava pensando já em vir aqui pro Brasil. Eu queria saber se ele tem alguma atualização sobre isso, se ele tá sabendo sobre alguma visita para cá e se ele tem vontade de eventualmente lutar no mesmo card que o Patrick. Já foi falado pelos executivos do Bellator que se vierem para o Brasil, no mesmo card vai estar eu e meu irmão, né? Além de outros brasileiros. Parece que estão negociando com a televisão grande e preparando a organização para vir para cá. Não tem a questão de tempo. Eu sei que a antiga organização do Bellator falou a mesma coisa, mas eles tiveram essa transição, né? Mudou o presidente, mudou todos os caras que trabalham na organização e aí eles se desorganizaram de novo. Mas agora eles estão vendo muito forte e querem entrar no próximo ano. Eu ouvi falar no próximo ano. Seria um espetáculo, a gente aguardaria ansiosamente e iria cobrir em primeira mão, obviamente, também. E falando do Igor, a luta do Leandro Igor com o Aaron Pico, o que você achou, Patrício? Eu achei uma oportunidade de ouro. O Bellator acredita muito nesse garoto aí, do Aaron Pico. Leandro não teve a oportunidade de mostrar que ele é realmente dentro da organização. Ele chegou, né, com a luta avisada com pouco tempo, acabou perdendo para Dudu numa luta apertada, não conseguiu bater o peso, foi 3 semanas de aviso, ele é um cara muito forte para essa categoria de 61, acabou perdendo por decisão apertada, a luta, fez outra luta contra aquele Tamango, finalizou, e aí deram a disputa de título contra Caldwell, e ele acabou sendo finalizado rapidamente. Então, acontece, mas Leandro agora vai subir para 66, vai dar agora um Pico, né, que é pouco experiente, mas tem se mostrado muito expressivo, é um nocauteador nato, pega duro, tem um bom boxe, todo mundo sabe que é um fenômeno aí no wrestling, né? Vai ser muito interessante. Um finalizador contra um nocauteador e não também dispensando aí a parte de pé de Igor, que eu acho que dá para suportar muito bem. Patrick, quer dar uma palavrinha aqui. Patrick, à vontade. A gente gosta de grandes desafios. Na verdade, Mike Koga, que é um dos braços... Digamos que é o vice-presidente da... Vamos dizer que é o vice-presidente. A gente tem uma abertura muito grande com ele, contato de WhatsApp. E acho que algumas lutas ele, às vezes, até manda mensagem perguntando assim. E ele perguntou, Leandro Igor aceitaria lutar contra Pico? Eu sentia uma adrenalina e uma alegria tão grande, parecia até que estava sendo um desafio para a minha luta, para a minha categoria. Como se tivesse me oferecido um grande prato cheio de comida, eu morrendo de fome e eu doido para pegar esse prato de comida. Então eu fiquei muito feliz. Leandro ficou pensativo. Aí eu disse, Leandro, pega essa luta, meu irmão. Essa luta é uma grande oportunidade para você bater num cara que a organização aposta e acredita que seja um futuro campeão, uma estrela. Até TJ de Lachau já deu entrevista falando sobre ele também, que ele é um futuro campeão. E isso que a gente gosta de grandes desafios, a gente gosta de bater em grandes nomes e a gente gosta de acabar com a festa do Bellator de vez em quando. Porque o Aaron Pico, ele vai ter uma característica bem similar a outro lutador, o Patrick, que é o seguinte, o Alexandre Matos, nosso editor, fez uma matéria do Aaron Pico 3 ou 4 anos atrás, dizendo que ele estava assinando... 5, Alexandre? Toma essa. 5 anos atrás... Não, a do Pico, Alexandre. A do Pico, Alexandre. Então, a do Pico faz uns 3 anos, mais ou menos. E ele disse que o Pico seria um campeão de alguma organização pelo potencial que ele tinha. E a similaridade que eu quero mostrar aqui é porque o Alexandre, lá em 2003, ou seja, mais de 5 anos atrás, que foi no começo de 2003, fez... Então, 2013, desculpa. 5 atrás de 2013, eu sou meio ruim de conta. Então, lá em 2013, o Alexandre Matos, nosso editor que está na linha com a gente, fez uma matéria dizendo que um tal de Henry Cerrudo estava vindo pro MMA e todo mundo que saísse da frente que o bicho ia pegar e o homem ia chegar para tomar o espaço dele. E não deu outra, 5 anos passados, 5 anos e meio passados, o Cerrudo destronou aí a maior sequência de defesa de cinturão da história do UFC. Então, já mostra o tamanho do Pico, né? Então, acho que é muito na linha que vocês falaram. Se ele consegue a vitória em cima do Pico, que tem todo esse nome com razão, não é de graça que ele tem esse nome todo, pro Leandro seria realmente espetacular.
É verdade. Não, eu também acredito que Pico possa ser campeão. Quem tá falando é Patrício. Sim. Você direcionou a Patrick, mas eu acabei tomando a frente. Lógico, vontade. Eu também acredito Caçula folgado, Patrick. Ele pode e acho que vai ser campeão. Mas primeiro ele vai ter que aprender. Ele vai ter que saber como é que é derrotas. Então a gente vai dar esse serviço pra ele. Até porque diferentemente do Cerrudo, que já chegou bem experiente no MMA, já chegou campeão olímpico, o Pico vem novo, né? Ele não é cru em termos de luta, né? Ele já tem a rodagem dele, mas ele é muito novo ainda. Eu sou ruim de cabeça aqui, mas são 20 e poucos anos a idade do Pico. Alexandre. Cara, eu só queria dizer que eu não tenho maturidade pra ouvir você falar o tamanho do Pico, cara. É Alexandre com a maturidade do nosso editor-chefe. Ale, temos mais 5 minutos pra eles aqui. Eu tenho mais perguntas aqui. O Thiago e o Bruno também devem ter. Você tem mais alguma que você quer passar por aí? Manda a bomba aí, meu irmão. Então, ô Patrício, então vem cá. O Moicano escuta a gente. O Moicano é hoje o número 4 do UFC. E é a aposta de muita gente aí. Você tem o Holloway e o Ortega e tem o Moicano aí pra fazer a nova trinca aí dos líderes do peso pena no UFC. Você se vê numa luta contra ele, acha que é encrenca, acha que o jogo é ruim, que é bom? Eu vou responder de uma maneira melhor. Eu acho que ele bate no Aldo, eu acho que ele bate no Max Holloway, eu acho que ele bate no Ortega. E ainda acho que ele vai ser o campeão, né? Fazendo isso, ele vai ser o campeão. Pra mim, ele é o melhor nome agora da categoria. Ele teve uma derrota pra quem agora? Pro Ortega, que ele tava ganhando e tomou uma guilhotina no final. Foi isso que eu vi. Ele tava passando por cima da luta e tomou uma guilhotina. Foi mérito do Ortega, mas eu acredito que isso não acontece de novo. Cara, ele é um ótimo lutador. Eu não sou de ficar em cima do muro, não, mas eu acho que eu bato dele sim. Ainda bem. Ainda bem. É isso aí, de repente. Se eu não achar, quem vai achar por mim? É isso aí. Quem também deve achar que bate em mim, né? Na verdade, todo mundo que olha pra mim fala assim: cara, esse cara é tão pequeno que eu vou bater muito nele. Deixa eu contar uma história aqui engraçada pra vocês, falando, enganchando aqui. Manda. Esse negócio que o Patrício tá falando aqui, essa brincadeira. Quando a gente era adolescente, a gente treinava jiu-jitsu e sempre rola umas briguinhas na rua, uns encontros assim de galera contra galera, e a gente decidia sempre de uma forma moda antiga. A gente pedia para o povo, a galera de lá escolher um cara e ele escolher um da gente. E toda vez, essa galera, a galera que a gente sempre encontrava, ia sempre pra cima do menor. E que era o menor da turma? Era Patrício. E toda vez a gente já sabia e já fazia isso de armadilha. Vamos escolher o Patrício e vão quebrar a cara, basicamente isso. Exatamente, é a isca. Mas eram os mesmos caras? Como é que é? Não, galera. Os mesmos caras? Sempre, galera. Bom. Não é porque o Panega é burro. Eu já ouvi de longe aqui o Patrício gritando que não era. E aí pega a semelhança, né, Alexandre? Essas confusões de rua aí acabam se misturando. Quem contou pra gente também aqui a influência dessas brigas de rua foi o Verdun, né? Que falou que tirou até golpe dele de ele usa em luta, em briga de rua, de chegar dando voadora nos outros. Aquela voadora que ele deu ali, meu irmão, aquilo ali é só os vagabundos faz aquele. Mas ele falou pra gente aqui, Patrícia, que o Verdun chegava e ele fazia isso pra começar a confusão. Ele ia lá, que segundo o Verdun, ele era o menor da turma. Então ele era o menor, então não quero nem ver essa turma pela frente. Não quero nem ver o maior, né? Ele falou que chegava, dava voador e saía fora. Ali eu lembrei aqui da época do carnaval, aqui no Natal. Alexandre, estamos estourados de tempo. Considerações finais aí pra essa dupla maravilhosa aí, os irmãos Pitbull. Não, esses caras são sensacionais. Desejar todo sucesso para eles. Eu não tenho a mesma visão que eles têm da luta do Igor com o Pico, apesar de respeitar bastante o Igor. Acho essa luta bem encardida pro Igor. Mas se o Igor ganha, realmente ele sobe bastante, né, Alexandre? E, cara, se tem alguém que pode fazer um trabalho bom para ajudar o Igor, e inclusive era a última coisa que eu queria que ele usasse a despedida dele para falar, é que eu diria que no dia que o Patrício se aposentar, ele vai ser head coach de MMA.
Eu acho que a profissão dele... Eu, na verdade, antes de ser treinador, já sou o melhor treinador do mundo. Se você for ver aí, lógico, o mérito é todo do Capitão Baracim, mas a estratégia do Cerrudo, quem assinou embaixo fui eu. A estratégia do Maldonado contra a Fedor, quem assinou embaixo fui eu. Várias lutas importantes no cenário mundial que acontece, sou eu que vou lá e dou uma assinaturazinha. Mas vamos ver o que acontece. Então, respondendo aí sobre, né, eu acho que você vai perguntar o que fazer contra de Leandro, usar contra Pico, é isso? Isso. Oi, alô? Isso mesmo. Então, vamos abusar da experiência. A gente sabe que Pico é um lutador muito forte. E Leandro aqui na academia é o cara que treina mais. Resumindo, ele não cansa. Ele pode fazer força aí 25 minutos, ele não vai cansar. Ele pode até cansar na luta, mas eu nunca vi. Então, vamos usar experiência e estratégia. Vamos tentar fazer com que Pico se desgaste, tire o ímpeto dele no início da luta, para a gente abusar e levar ele para uma zona que ele nunca foi. Então, não é isso que nós vamos fazer. Agora ele vai pegar um verdadeiro lutador, né? Porque ele nunca pegou um lutador de verdade e o que ele pegou, mais ou menos, ele foi finalizado no primeiro round. Ele foi nocauteado na estreia, que era um lutador... Ele levou knockdown e foi finalizado. Ele levou um knockdown, aí balançou pra entrar nas pernas do cara. E um cara que o Bellator colocou para ele dar uma... Né, bater muito. E outras lutas que ele vem no Bellator, totalmente contra caras inexpressivos. Então, caras inadequados para levar ele para uma zona de desconforto. O que a gente vai fazer? Vamos tirar o ímpeto dele, fazer ele... Opa, nunca cheguei aqui, o que é isso que está acontecendo? E vamos trazer um pouco de dor e sofrimento para ele. Essa vai ser a estratégia. Perfeito. Realmente jogar pressão para cima de um cara pouco rodado parece ser o caminho correto. Novamente agradecer vocês dois, Patrício, Patrick, pelo tempo, essa mais de uma hora batendo papo com a gente e a atenção que vocês dispõem para o MMA Brasil sempre, sem palavras. A gente agradece bastante. Parabéns pelo trabalho de vocês na frente da Pitbull Brothers. Trabalho com influência direta e total no cinturão do Henry Cerrudo no UFC também. Agradecendo novamente ao Cerrudo que mandou um comentário aqui pra gente. A gente espera contar com ele um dia aqui no podcast, e ao Capitão Eric Barracinho, Capitão América, queremos ele também aqui batendo um papo com a gente, ele que é um cara muito legal, a gente vê pelas entrevistas dele como ele é um cara bacana, segue nas redes sociais. Parabéns também ao Capitão por esse trabalho maravilhoso aí na Pitbull Brothers. Patrício, Patrick, muito obrigado por essa entrevista de vocês e toda a sorte do mundo para vocês na continuidade da carreira no Bellator. Nós agradecemos a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e falar de maneira geral do MMA. É muito interessante estar debatendo, isso faz outras pessoas ouvirem, refletir mais um pouco sobre o esporte, de maneira que, como é que esse cara pensa, como é que a gente pode fazer isso. Então vamos tentar imitar ele, vamos tentar fazer assim. Então para mim é uma oportunidade de ouro, tá podendo deixar um pouco do meu conhecimento aí para vocês. Valeu galera, é um prazer batendo um papo rápido aí com o Alexandre e com vocês, que entendem bastante do assunto, e isso é muito importante. Só pergunta boa. Só pergunta boa e só vai resposta boa, creio a gente, né? Então, já conheço o Alexandre desde a época que eu treinava lá na Pinogueira, e é bom conhecer vocês também e ver que vocês estão no caminho certo, numa linha de pensamento correta. Não é qualquer jornalista que fica falando besteira ou fica de achismo, achando isso, achando aquilo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Para nós é um prazer. Muito obrigado. Somos todos crias de Alexandre Matos. Bruno Costa. Eu só queria fazer uma observação pro Patrício e pro Patrick. Já contei essa história em algumas vezes e eu vou fazer essa confissão para eles agora no ar. Que assim, a única vez... Eu sou um cara bastante composto em todas as minhas atitudes, assim, mas a única vez que eu tenho ciência de ter sido bloqueado por qualquer pessoa em redes sociais foi por causa desses dois. Eu queria só saber um pouquinho da história de como aconteceu. Eu fui bloqueado pelo Will Brooks por causa de vocês dois. O que aconteceu no hotel com esse rapaz, hein, pessoal? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Vou falar agora. Nunca falei pra ninguém isso aí. É meio de comunicação nenhum. Mas no teu papo na língua eu fui perguntado, vou responder. O Will Brooks ficou 2-3 meses via rede social, Twitter, desafiando, dizendo que quando nos visse não virasse a cara, que quando o Patrick olhasse para ele ia dar uma tapa, e em seguida ia dar uma tapa em mim também. Falou que ia dar Eric Barracim. Resumindo, chegamos no hotel para a luta e o Brooks viu o Patrick, né, nos viu. Aí a primeira coisa que ele fez, olhou pra gente e ele baixou a cabeça.
Patrick fingiu que tava falando no telefone. Patrick aguentou isso por 3 meses, ele falando que não virasse o rosto. Patrick, estressado, né, com isso, viu? Foi lá, parou de frente a ele e falou assim: você não falou que eu não virasse o rosto, por que você tá virando o rosto? Aí ele deu um empurrão na cara de Patrick e virou para dar no meu. Quando ele virou para dar no meu, Patrick se recompondo aí do empurrão, eu dei um cruzado direto. E ele foi direto pra lona. Então eu nocauteei o Will Brooks no backstage do Bellator. Então aí todo mundo separou, ele ficou com a cara toda estourada, chorando lá, e foi isso. Não foi uma briga de rua, foi uma luta entre lutadores dentro do hotel. Ele cumpriu o que falou e eu cumpri o que eu falei. Ele falou que dava uma tapa no meu irmão, só que antes ele dava uma tapa em mim e eu bati nele. Correto, perfeitíssimo. É como formado em advocacia aqui, legítima defesa isso daí, tá tudo certo. Legítima defesa. Pô, bater no meu irmão, querer bater em mim. E eu vou dizer o porquê das imagens não foram mostradas. Foi filmado, né? O Bellator tem tudo filmado isso aí. Tinha um funcionário do Bellator que acho que sentiu que ia rolar isso e já começou a filmar. Ele falou, o Will Brooks falou que a gente pulou covardemente em cima dele quando ele estava de costas e tal, mas não aconteceu nada disso. Eu parei frente a frente com ele, ele me empurrou e, na verdade, não rolou as imagens porque quem começou a briga foi ele. Então, ele fazendo esse reboliço todo aí, ele ia sair como errado. Né, obviamente ia sair como errado, né? Quem começa sempre é o culpado. Bem, estouradíssimos no tempo. É tanto que ele nem quis levar o caso à polícia. Aí ia ficar mais feio ainda, né? Tem que chegar e conversar, o cara te bateu, pô. Ele falou, né, pularam em cima de mim, e aí fez o pontinho de chamar a polícia, e aí quando a galera mostrou a imagem, ó, meu irmão, tudo começou, aí ele foi focado. Obrigado, Patrício, Patrick, obrigado pela entrevista novamente. Alexandre, diretamente do Rio de Janeiro, tudo certo, sua primeira participação, a casa será sempre sua na Central 3. Beleza, galera, muito obrigado aí por mais um programa muito Agradeço legal. Agradeço ao Yamin que estamos estourados 6 minutos no tempo, tá, Alexandre? Obrigado e agradecer aí o Patrício e o Patrick, desejar melhor futuro para os dois aí, tanto na luta quanto depois na sequência da vida deles. Grande abraço para todo mundo. Valeu, Ale. Obrigado, Bruno Costa. Valeu, abraço. Obrigado, Thiago Kiel. Boa noite a todos. Leandro Amin, novamente, muito obrigado pelos 5 minutos de acréscimo. Valeu. Estávamos com saudade. E o podcast Time, pessoal, volta segunda-feira que vem. Não é terça, segunda-feira, 9h45 da noite. A gente está ao vivo em facebook.com/MMA Brasil. Grande abraço, até a próxima.